Olá, tudo bem? O texto que vamos ver hoje é sobre Maria e Marta. Eram duas irmãs. Uma priorizou os serviços da casa e a outra priorizou ficar ouvindo Jesus. Nós vamos ver qual das duas fez a escolha certa. Então, o texto está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Maria e Marta. E aconteceu que, indo eles, de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava destruída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então, nós vemos aqui duas irmãs, Maria e Marta. Cada um fez a sua escolha. Nós sabemos que nós somos livres, para escolher, nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então, nós vemos aqui que cada um fez a sua escolha, mas qual delas que estava certa? Aquela que priorizou as coisas de Deus. Nós aprendemos com Jesus que nós sempre temos que priorizar as coisas de Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro, que Ele vai cuidar do resto. Então, nós vemos aqui que Marta, ela estava preocupada em fazer os afazeres da casa e servir, fazer a alimentação, servir as pessoas que estavam ali com Jesus. Provavelmente os seus discípulos que estavam ali com ele. Então, ela estava preocupada em fazer os afazeres da casa e servir a Jesus. Do outro lado, a Maria, ela se sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a palavra de Jesus. Então, ela priorizou Jesus. Então, quando a Marta ela vem falar com Jesus, para Jesus pedir para sua irmã ajudar ela, Jesus repreende ela. Jesus fala que ela está ansiosa e afadigada com coisas que não são necessárias. Que o mais importante, que é o necessário, é parar para ouvir o que Deus tem para falar para as nossas vidas. Nós vemos no versículo 42, Mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que tudo que nós aprendemos de Deus, que nós guardamos no nosso coração, ninguém pode tirar do nosso coração. Todo aprendizado da palavra de Deus sempre vai estar guardado. A melhor coisa que nós devemos aprender é sobre Deus, sobre a palavra de Deus, que ninguém pode tirar do nosso coração. Mas agora, os afazeres de casa, as tarefas de casa. A gente pode fazer hoje, amanhã vai ter que fazer de volta e todos os dias essa repetição vai acontecer. Então, se eu deixar para depois, não vai fazer diferença. Não faz diferença se eu deixar para depois. Na minha vida, eu não tenho muito esse apego de ter que fazer as coisas na hora certa, tem que fazer o almoço, tem que ser na hora certa, o jantar tem que ser na hora certa. Eu não tenho muito esse apego de coisa. Eu vou fazer de acordo com o que vai dando o momento ali. Se às vezes atrasar, eu não me preocupo, eu não sou prisioneira dessas coisas. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele nos orienta que a gente tem que priorizar Deus. E na palavra de Deus a gente sempre vê isso. Sempre priorizar Deus. E se a gente colocar Deus em primeiro, Ele vai cuidar do resto, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar discernimento para a gente cuidar de todo o restante. Mas a gente tem que parar para ouvir Jesus. Se a gente não parar para ouvir Jesus, a gente não consegue, a gente não vai prestar atenção. Se a gente estiver fazendo outra coisa junto, a gente não vai prestar atenção. Então, a gente tem que parar. Por isso que o momento de oração nosso, quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que parar, silenciar o coração, ir no nosso secreto e ali falar com Deus. A gente pode sim, eu costumo muito fazer isso. Se eu estou trabalhando, eu falo com Deus, eu oro, converso com Deus. Posso fazer sim, trabalhando, mas eu tenho que ter aquele momento a sós com Deus, ali no meu secreto, no momento que eu não estou fazendo nada, aquele momento eu estou só para falar com Deus, é aquele momento de eu e Deus, pai e filha. Então a gente tem que ter esses momentos com Deus. E nós vemos aqui que Jesus aonde que ele estava ensinando, ele estava falando, e como ele sabe de todas as coisas, ele ensinava com autoridade, ele tinha autoridade do que ele ensinava. Então, onde ele estava ensinando.
E aqui não é diferente. Ele entra naquela casa, então ali ele começa a ensinar. E o normal, quando tem alguém ensinando, são as pessoas ficarem aos pés dessa pessoa. E ali com Jesus era assim, as pessoas ficavam aos pés ouvindo o que Jesus estava ensinando. Ele sempre ensinava acerca do reino de Deus. Ele sempre ia falar algo para aproximar as pessoas de Deus. Nós vemos, né, estudando os evangelhos. Então Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela sentou ali aos pés de Jesus para ouvir Jesus. Ela não se preocupou com as outras coisas. Ela deixou as coisas para depois. Ela pegou a melhor parte, que é ouvir a Deus. Depois a gente vai cuidar do restante das coisas. Mas nós aprendemos com Jesus que a gente sempre tem que priorizar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus, ele não quer ficar em segundo, em terceiro lugar na nossa vida, ele quer ser o primeiro. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. A gente não consegue ver além da curva. A gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Nós não sabemos. Mas Deus, ele sabe. Quando a gente para, descansa nele, confia nele, ele vai nos direcionar para que a gente venha ter livramentos na frente, para que a gente venha tomar melhores decisões. Porque diz que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Porque às vezes eu estou planejando algo que não vai me fazer bem, que vai me fazer sofrer no futuro. Então o plano de Deus é perfeito para a minha vida, porque ele sabe o que é melhor para mim. Como um bom pai, ele me conhece como ninguém. Fala que ele sabe até os fios, conta até os fios de cabelo que está na minha cabeça. Ele sabe quantos fios eu tenho. Se cair um só fio, ele sabe que caiu da minha cabeça. Então Deus, ele conhece eu melhor do que eu mesma. Então, a partir do momento que eu confio em Deus, que eu priorizo ele na minha vida, eu só tenho a ganhar com isso. Aquele momento que eu paro para escutar o que Deus tem para a minha vida, não é perca de tempo, é sabedoria, é ganhar conhecimento, é ele direcionar para eu fazer aquilo que realmente importa para a minha vida. Então eu sempre tenho que priorizar Deus. E nós vemos aqui que o próprio Jesus, né, fala que a Maria escolheu a melhor parte, que foi escutá-lo, vendo o que ele estava ensinando, ficar ali só aprendendo com Jesus, sem se preocupar com as outras coisas. Mesmo que aquelas pessoas estavam ali, iam precisar comer, se alimentar, isso via depois. Agora, aquele momento, ele está ali prestando atenção no que Jesus ensinava. E trazendo para as nossas vidas não é diferente. A gente tem que ter tempo para Deus. Muitas pessoas às vezes criticam a gente ir até a igreja. Esse momento que eu vou até a igreja é o momento que eu estou deixando da minha vida para ir ficar lá. Não é só porque Deus só está nas igrejas. Não é porque Deus só está nos templos. Deus, ele está em qualquer lugar. Se eu me conectar com ele, ele está em qualquer lugar. Mas esse momento que eu deixo, que eu abro mão de fazer algo para mim, eu deixo para ir se reunir com os meus irmãos, estar com os meus irmãos, servindo muitas vezes, esse tempo para adorar a Deus, para escutar uma ministração. Então esse tempo eu estou doando para Deus, eu estou reservando esse tempo exclusivamente para Deus. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem amor a Deus. Se eu não tenho amor por Deus, se eu não vejo Deus como um pai, eu não consigo pegar e deixar a minha vida, o meu cotidiano para sair e reservar esse tempo para Deus. Vai parecer que é perca de tempo. Por isso que a gente tem que priorizar a Deus e amar a Deus. Amar ele como um pai, que daí a gente consegue, quando a gente vê Deus como um pai, a gente consegue ficar esse tempo com ele, a gente consegue reservar esse tempo para Deus, esse tempo que a gente abre mão de fazer qualquer coisa e vai lá para ouvir a palavra de Deus, para estar com os irmãos, para estar junto, unido, em comunhão com os irmãos, ouvindo o que Deus tem para as nossas vidas. A gente pode sim estudar a palavra de Deus em casa, mas é esse momento, é esse desapegar-se do tempo, né, e deixar esse tempo para estar lá com Deus. Eu posso fazer em casa, sim, posso, mas eu deixo de tudo que eu estou fazendo ali para estar na igreja, para estar servindo muitas vezes. Então isso é priorizar Deus, é quando eu consigo abrir mão do meu tempo para fazer algo para mim, e dou esse tempo para eu estar na igreja, para ouvir o que Deus tem para falar para a minha vida. Porque muitas vezes Deus vai usar pessoas para falar comigo. Muitas vezes. Ele pode sim falar comigo diretamente, mas muitas vezes ele usa pessoas para falar comigo. Então por isso que eu tenho que priorizar, eu tenho que dedicar
tempo da minha vida para Deus. Porque Deus, Ele não quer só material, Ele não quer que eu tenha um compromisso de material, de dizimar e ofertar. Ele não quer só esse compromisso. Ele quer um compromisso, que eu tenha um compromisso com a minha vida, entregando a minha vida para Ele, entregando o meu tempo para Ele. E Deus, Ele quer as primícias, Ele quer o melhor. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, quando pecavam, eles sacrificavam um animal perfeito. Eles tinham que escolher um animal perfeito para sacrificar em expiação dos pecados. Depois de Jesus, ele foi o cordeiro perfeito que foi entregado pelos nossos pecados. Então Deus, Ele não quer qualquer coisa, Ele quer algo perfeito. Nessa for para a gente voltar lá no início da palavra de Deus, né, que os dois irmãos Caim e Abel ofereceu o sacrifício. Deus, Ele só aceitou o sacrifício que foi perfeito. Ele não quer coisa mais ou menos. Então, por isso que eu tenho que dedicar tempo a Deus. E tudo que eu for dar para Deus tem que ser o meu melhor. Eu tenho que priorizar Ele. E quando eu dou parte do meu tempo para estar com Deus, eu estou priorizando Ele, estou gastando tempo para estar ali com Deus. Então, nós vemos esse texto aqui sobre Maria e Marta. Não é errado fazer os afazeres de casa, mas nós temos que, em primeiro lugar, cuidar de ouvir o que Deus tem para falar para as nossas vidas, priorizar Deus e depois sim fazer o restante das coisas. É isso que nós aprendemos com Jesus, que nós não podemos ficar ansiosos. A ansiedade é algo que está por vir, a ansiedade nunca é coisa presente, é coisa que está por vir, futuro. Então nós nunca devemos ficar ansiosos por coisas que vão acontecer. O próprio Jesus diz que nós temos que viver o hoje, se preocupar com o hoje, deixar o amanhã para amanhã. Então, nós não devemos viver ansiosos por coisas que estão por vir. Ele diz aqui que ela estava ansiosa e afadigada, coisas que era desnecessário, não tinha necessidade. Então, nós temos que aprendemos sempre com Jesus é priorizar Deus, priorizar as coisas de Deus, gastar tempo com Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. E sempre buscando a viver de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus, que aqui na palavra tem tudo que nós precisamos para as nossas vidas. Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, toque no mais íntimo do coração, Senhor, e venha se revelar a cada pessoa, Senhor, mostrar a Tua verdade, Senhor. Vai que o Senhor esteja tocando, iluminando, abrindo a mente, abrindo o olho, Senhor, abrindo a vida espiritual, Senhor, que eles possam crescer, Senhor, na Tua presença, que eles possam Te amá-lo, conhecê-lo como Pai e Te amá-lo como Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas, que almas sejam restauradas, Senhor, que corações sejam restaurados, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.